um dia até bem agitado. A gente está chegando aqui, de fato, na última hora, trazendo as movimentações. O Vasco que já se prepara para o último treino nesta quarta-feira e logo em seguida do treino embarca para São Paulo, capital, para enfrentar a equipe do São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que você vai acompanhar na íntegra aqui no BTB Esportes. A nossa equipe já está em loco em São Paulo para realizar essa transmissão e estaremos também no embarque Cruz Maltino. Você vai acompanhar as imagens depois de um longo período de preparação por conta desta data FIFA, e o técnico Fernando Diniz nesse momento já se vê muito otimista. Vem fazendo um trabalho de muita intensidade durante os treinamentos, pelo que a gente tem buscado e apurado. Os treinos do Vasco têm sido muito produtivo e vem tendo uma evolução. Ele mantém uma dupla de zaga considerado para o técnico Fernando Diniz a dupla titular, que é o Lucas Freitas e o João Vitor. Ele até chegou, obviamente, a utilizar no ataque o Adson, que retornou de lesão e ainda não teve uma grande sequência, mas pelo que foi apurado, o Adson vem conseguindo desenvolver bem nos treinamentos nesse período de data FIFA e é uma solução positiva para o ataque. Porém, essa solução, essa alternativa, ela é dada em conta caso o Vasco não conseguisse o retorno do Rayan. E aí que entra a decisão tomada pelo clube para realizar neste momento uma força-tarefa. Rayan está à disposição da seleção brasileira sub-20 no Egito, comandado pelo técnico Ramon Menezes, e o Vasco prepara uma super força-tarefa. O técnico Fernando Diniz contar com o atacante para essa partida. Com isso, o Vasco para o jogo com o São Paulo terá o goleiro Léo Jardim na lateral direito, o PH, o Paulo Henrique, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas, lateral esquerdo Lucas Piton, o meio-campo Hugo Moura, Tietê e também o Coutinho. E o ataque, Verrete, Nuno e Rayan. Basicamente, ele mantém a mesma estrutura, obviamente também usando um time com mais ofensividade. E o Vasco agora, algo que é muito questionado anteriormente, é a melhoria em relação à questão física. O Vasco manter durante os 90 minutos, até mesmo com algumas substituições durante o segundo tempo, a mesma pegada física, e esse é o objetivo, uma das situações que o técnico Fernando Diniz buscou resolver durante esse período da data FIFA. E agora, após esse jogo contra o São Paulo, o Vasco também terá um período de férias. Depois acaba o Super Mundial e o Vasco retorna. E aí, o final do Super Mundial pode trazer boas surpresas, boas notícias para o torcedor cruzmaltino. Vamos entrar agora no assunto mercado da bola, porque com a chegada de Admar Lopes, novo diretor executivo de futebol, o Vasco vai preparar esse período, esse tempo, para buscar reforços. E ao que tudo indica, informação que o Vasco deve já, após o Mundial, anunciar 2 reforços. Então o Vasco estará anunciando já 2 reforços. A prioridade são um meio ofensivo, um lateral e também um atacante, um de lado. São as 3 prioridades do Vasco nesse momento. Eu sempre falo, também precisa ter um homem-gol, um homem que chega para também ser ali o substituto direto do Verrete. Enquanto isso, o Vasco nesse momento já prepara esses 2 reforços para a janela após o Super Mundial. O técnico Fernando Diniz, ele vem utilizando bastante nos treinamentos no CT Moacir Barbosa, por exemplo, o atacante GB. Ele reitera os jovens da base, o Zucarello, o Wilder, o Paulo Ricardo, que é o lateral, alguns jogadores que estavam na base, ele sobe para poder dar minutos, para poder dar oportunidade a esses jovens do Sub-20 do Vasco. Outro que eu sempre friso para o técnico Fernando Diniz estar de olho é o Juninho. O jogador tem um bom desempenho também, tem um bom posicionamento, toque de bola, visão de jogo, e acho que pode também ser uma peça útil para o elenco principal do Vasco, breve. Então são detalhes aí que o Fernando Diniz vem aproveitando esse período de parada da data FIFA. Outro, já que a gente está falando aqui sobre 2 reforços
que o Vasco viabiliza trazer pós o Super Mundial, existem também 2 reforços caseiros. A galera que acompanhou hoje as imagens do treino na Vasco TV pôde observar David e Estrela. Eu acho que, se tratando de reforço já caseiro, é uma excelente notícia. É uma excelente notícia nesse momento. Esses 2 jogadores à disposição pós o Super Mundial. Tanto o David para a ponta, né, para o ataque, é um jogador que tem presença de área, que tem um toque, tem um bom chute de fora de área. Foi muito importante para o Vasco, até no período da Copa do Brasil. E outro, o Guilherme Estrela, que tem muitas das vezes uma boa, excelente na criação. O Guilherme Estrela tem muito futuro e é considerado com certeza um reforço para o Vascão. Vamos falar alguns jogadores, por exemplo, que devem entrar na barca. O já confirmado fora dos planos é o Jean Davi. Jean Davi não está mais nos planos do Cruz Maltino nesse momento. Jean Davi é considerado um jogador que pode ser utilizado para poder ser negociado, está totalmente fora dos planos do Gigante. E para a gente completar aqui o nosso boletim informativo, nosso boletim de notícias desta noite, desta última hora, falar sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O Palmeiras, na pessoa da Leila, descartou a contratação de Alan Lescano, o meio ofensivo muito habilidoso que chamou a atenção do Vasco, chamou a atenção do Palmeiras e do Cruzeiro. Nesse momento, o que pesa na escolha e na decisão da Leila, e isso pode afetar também o lado do Vasco, o lado do Cruzeiro, é descartar a contratação desse jogador, por mais que seja uma boa contratação, um jogador muito visado, que vem chamando a atenção, de muita habilidade para o meio de campo, as cifras, os valores. Nesse momento, a alta pedida acaba atrapalhando tal negociação. O seu clube atual pede cerca de 40 milhões para a negociação, 40 milhões de reais. Então, se a gente for fazer uma comparação nesse momento financeiramente, a Leila já descartou e é um jogador que foi especulado no Vasco, no Cruzeiro e no Palmeiras. Acho que é muito difícil nesse momento por conta do lado financeiro. Então, a título de informação, a gente está trazendo esse detalhe. A Leila descartou, claro que o jogador ainda segue no interesse, no radar, seja do Cruzeiro, do Vasco, mas pelo lado financeiro, eu acho que pesa muito nesse momento. Bom, basicamente é isso. A gente vai ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações do Vascão. Amanhã cedo eu já trago informações sobre a escalação, o embarque do Vasco, todos os detalhes que a gente vai estar acompanhando diretamente do Rio de Janeiro, também em São Paulo, nessa cobertura completa do Vascão, buscando esses 3 pontos, buscando a melhora no Campeonato Brasileiro e logo mais a classificação nos playoffs da Sul-Americana e também a classificação para as quartas na Copa do Brasil. Quero saber, torcedor, a sua expectativa para esse novo momento do Vasco, contratações, janelas de transferência, deixa aqui nos comentários.